Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Chute Futebolístico. Eu me chamo Breno. E eu me chamo Lívia e hoje estaremos falando sobre alguns dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Antes de iniciarmos o conteúdo do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para todos os seus amigos que possam gostar do nosso conteúdo. Inicialmente iremos começar falando sobre os 3 melhores goleiros da história do futebol brasileiro. Rogério Ceni, o maior goleiro artilheiro de todos os tempos, o ícone do São Paulo. Com mais de 130 gols na carreira, ele se destacou pela habilidade com os pés e liderança em campo. Cássio Ramos, conhecido apenas como Cássio, é um renomado goleiro brasileiro que joga pelo Corinthians. Ele se juntou ao Corinthians em 2012 e rapidamente se estabeleceu como um dos melhores goleiros da história do clube. No Corinthians, Cássio foi fundamental em várias conquistas importantes. Ele teve destaque na vitória da Libertadores de 2012, sendo eleito o melhor goleiro do torneio. No mesmo ano, teve atuações memoráveis no Mundial de Clubes da FIFA, onde o Corinthians venceu a Chelsea, e Cássio foi escolhido o melhor jogador da competição. Marcos Roberto Silveira Reis, mais conhecido como Marcos, é um ex-goleiro brasileiro que se destacou no Palmeiras, onde jogou a maior parte de sua carreira. Marcos é carinhosamente apelidado de São Marcos pelos torcedores do Palmeiras. Ele é lembrado não apenas por suas habilidades em campo, mas também por sua humildade e dedicação ao clube de futebol. Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri que brilhou no Santos, conhecido por seu gol histórico na final da Copa de 1970 e por sua liderança dentro e fora de campo. Lucimar da Silva Ferreira, mais conhecido como Lúcio, firme e decisivo, brilhou na seleção e no internacional, conhecido por suas arrancadas ao ataque e presença física imponente. Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, ídolo eterno do Botafogo. Revolucionou a posição, sendo um dos primeiros laterais a apoiar o ataque com frequência. E se destacou também como zagueiro, que é uma posição que o mesmo dominava. Para finalizar o sistema defensivo, temos os laterais, começando pelo Júnior. O Maestro Júnior, cujo nome completo é Leovigildo Luiz da Gama Júnior, é uma figura icônica no futebol brasileiro. Ele teve uma carreira brilhante tanto como jogador quanto como comentarista esportivo. O Maestro Júnior é lembrado por sua elegância em campo, visão de jogo e precisão nos passes e cobrança de faltas. Sua capacidade de jogar em múltiplas posições com eficiência é um testemunho de sua habilidade e inteligência tática. Djalma dos Santos, mais conhecido como Djalma Santos, foi um dos maiores laterais direitos da história do futebol brasileiro e mundial. No Palmeiras, Djalma Santos jogou de 1959 a 1968, tornando-se um dos pilares do time. Ele foi parte fundamental das conquistas do clube durante esse período, incluindo diversos títulos do Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, conhecido na época como Taça Brasil. Sua técnica, consistência e liderança em campo fizeram dele um ídolo eterno da torcida palmeirense. Além de sua carreira nos clubes, Djalma Santos também brilhou na seleção brasileira. Ele participou de 4 Copas do Mundo, 1954, 1958, 1962 e 1966, sendo campeão nas edições de 1958 e 1962. Ele é particularmente lembrado por seu desempenho na Copa de 1958, onde, mesmo não sendo titular no início, acabou ganhando a posição e foi eleito para o time dos sonhos do torneio. E para finalizar, Roberto Carlos. Além de seu sucesso em clubes, Roberto Carlos teve uma carreira internacional notável com a seleção brasileira. Ele participou de 3 Copas do Mundo, em 1998, 2002 e 2006, e foi parte crucial da equipe que venceu o torneio em 2002. Também conquistou 2 Copas América, 1997 e 1999, e uma da Copa das Confederações, 1997. Roberto Carlos começou a ganhar destaque no cenário do futebol brasileiro jogando pelo Palmeiras, onde atuou entre 1993 e 1995. Ele foi uma peça fundamental no ressurgimento do Palmeiras na década de 1990, período no qual o clube voltou a conquistar títulos importantes depois de um longo jejum. No Palmeiras, Roberto Carlos destacou-se por sua velocidade, capacidade ofensiva e potentes chutes de longa distância, características que viriam a definir sua carreira. O mesmo do bicampeão brasileiro pelo Palmeiras. Agora vamos estar falando um pouco sobre o sistema ofensivo do time, iniciando com o meio-campista Juninho Pernambucano, cujo nome completo é Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior. É um dos jogadores mais icônicos e respeitados do futebol brasileiro
especialmente conhecido por suas habilidades em cobrança de falta. O mesmo teve uma carreira brilhante no Brasil, sendo ídolo do Vasco da Gama. Juninho Pernambucano é considerado pelo mundo um dos maiores cobradores de falta de todos os tempos. Ele, na carreira, tem acumulado 77 gols só de falta. Agora vamos falar um pouco sobre o Zico, maior ídolo da história do Flamengo, mundialmente conhecido por ser campeão da Libertadores e do próprio Mundial de Clubes pelo Flamengo. O Zico, cujo nome completo é Arthur Antunes Coimbra, é uma lenda do futebol brasileiro. Ele é conhecido por sua genialidade em campo, sendo um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial. Além de ser campeão da Libertadores e conquistar o mundo com o Flamengo, o Zico foi campeão brasileiro e multicampeão carioca com o Clube de Regatas do Flamengo. Fora dos campos, Zico também é conhecido por seu caráter e liderança, sendo uma figura respeitada não apenas no mundo do futebol, mas também como um exemplo de dedicação e comprometimento. Sua contribuição para o esporte é inegável. Ele continua sendo uma inspiração para jogadores e fãs do futebol em todo o mundo, não só flamenguistas. Vamos falar agora do Kaká. O jogador é mundialmente conhecido por ser o último brasileiro campeão da Bola de Ouro, que foi no ano de 2007. No mesmo ano também foi premiado como o melhor jogador do mundo. Ainda quando jogava, Kaká era conhecido por sua incrível velocidade, habilidade técnica e visão de jogo. Ele podia atuar como meio atacante ou como segundo atacante, sendo versátil e letal nas jogadas ofensivas. Além de sua habilidade em marcar gols, Kaká também era um excelente distribuidor de passes, criando oportunidades para seus companheiros de equipe. Fora dos campos, Kaká é conhecido por sua fé cristã e seu caráter exemplar. Ele é respeitado não apenas por sua conquista no futebol, mas também por sua postura e humildade e seu trabalho filantrópico. Além de ser campeão da Copa do Mundo pelo Brasil, Kaká é lembrado como um dos jogadores mais talentosos e carismáticos de sua época, deixando um legado duradouro no mundo do futebol. Para finalizar, agora vamos estar falando sobre os atacantes, começando pelo Romário. O mesmo é nacionalmente conhecido por atuar em diversos clubes cariocas principalmente, sendo eles o Vasco da Gama, o Flamengo, o Fluminense e o América. É importante ressaltar aqui, aonde ele é mais ídolo é o Vasco da Gama, clube que ele foi diversas vezes artilheiro, mas os campeonatos em que mais se destacou foi a Copa Mercosul de Clubes no ano de 2000 e o Campeonato Brasileiro de 2000, onde em ambas as ocasiões o mesmo foi campeão e artilheiro pelo Vasco. Além de tudo isso, Romário em 2007 completou 1000 gols na carreira com a camisa do Vasco da Gama. Além dos clubes em que Romário atuou, Romário é mundialmente conhecido pela seleção brasileira. Em 1997, ele foi campeão da Copa das Confederações pelo Brasil e já foi bicampeão da Copa América nas temporadas de 96, 97, 88 e 89. Além, logicamente, do seu principal título, a Copa do Mundo de 94, onde o mesmo foi artilheiro da competição. Para complementar, vamos estar falando agora sobre o Roberto Dinamite. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, foi um dos maiores jogadores do futebol no Brasil, notavelmente reconhecido por sua carreira no Vasco da Gama. No Vasco, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 1974, diversos títulos cariocas e contabilizou mais de 700 gols com a camisa do Vasco da Gama em mais de 1.100 partidas. Sem nenhuma comparação, Roberto Dinamite é o maior artilheiro do Vasco da Gama. Roberto Dinamite faleceu no ano de 2023, mas deixou um grande legado. Ele é lembrado não só por seus gols e títulos, mas também por seu caráter e paixão pelo futebol. Seu legado continua a inspirar novas gerações de jogadores e torcedores, mas sua memória permanece viva entre os fãs de futebol, especialmente os do Vasco da Gama, onde o seu nome é sinônimo de glória e dedicação. Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Roberto Dinamite é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de todos os tempos, com 190 gols. É o maior artilheiro de todos os confrontos cariocas, sendo Vasco Botafogo, Vasco Fluminense ou Vasco Flamengo. Roberto Dinamite também é o maior artilheiro do Campeonato Carioca. Merecidamente, o mesmo ganhou uma estátua em sua homenagem no estádio de São Januário, casa do Vasco da Gama. Roberto Dinamite deixou um legado duradouro no futebol brasileiro e é lembrado como um dos maiores jogadores de sua geração. Para finalizar o vídeo, vamos estar falando sobre o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O Pelé é muito conhecido por ser o único jogador que foi tricampeão da Copa do Mundo por uma seleção. Mas nacionalmente, Pelé é conhecido como ídolo do Santos. Ele é bicampeão da Copa Libertadores no ano de 1962 e na sequência no ano de 1963. Tem mais de 10 campeonatos paulistas
e, na sequência, 2 mundiais de clubes pelo Santos. Ele se destacou por ser um atacante completo, com uma combinação letal de velocidade, técnica, força e inteligência tática. Nos anos de 1958, 1962 e 1970, onde Pelé foi destaque nas Copas do Mundo, onde o mesmo foi campeão nos mesmos anos. Ele tem no total 92 partidas pela seleção brasileira e 77 gols. No mundo afora, o mesmo é merecidamente reconhecido como o rei do futebol. E esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. E esse foi o Chute Futebolístico. Fé!